O Marco vai falar de quê, o Marcão? Ele vai entrar já já, o Marco? O Marco tem informação sobre a usina. Ô Marco, fala pra gente aí como é que tá a usina. Havia desligado algumas coisas e como é que tá hoje? Fala aí pra mim, boa noite. Boa noite, Edivaldo. É isso mesmo, olha só, a usina retomou, né, as operações. A usina Santo Antônio, localizada aqui em Porto Velho, anunciou a retomada das operações nesta segunda-feira, após uma pausa de 2 semanas, ocasionada pela seca histórica do Rio Madeira. A decisão de retomar as atividades foi tomada em conjunto pela Santo Antônio Energia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, devido ao aumento da vazão do rio. Atualmente, 3 turbinas estão em funcionamento e gerando cerca de 210 megawatts de energia. A retomada das operações representa também um marco importante para uma das maiores hidrelétricas do país. No dia 2 de outubro, a Santo Antônio Energia havia anunciado a suspensão temporária das operações da hidrelétrica em Rondônia devido justamente à seca histórica do Rio Madeira. E de acordo com o comunicado, os níveis de vazão do rio estavam 50% abaixo da média histórica. Essa foi a segunda vez que a usina interrompeu completamente as suas operações. Isso porque a primeira vez ocorreu em 2014, durante a cheia histórica do Rio Madeira. Poucos dias depois, uma das maiores linhas de transmissão de energia elétrica do Brasil, conhecida também como o Linhão do Madeira, que conecta as hidrelétricas de Santo Antônio Geral à subestação de Araraquara e liga as regiões Norte e Sudeste, foi desligado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico tomou essa medida para priorizar o abastecimento nos estados do Acre e também em Rondônia. Rio Madeira enfrentou uma seca histórica, atingindo o nível mais baixo registrado neste mês de outubro, com base em mais de 5 décadas de medições conduzidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O nível do rio na capital chegou a ficar abaixo da cota, com 95% de permanência, estando inferior à cota mínima observada no histórico de 56 anos de medições. Cota mínima se refere ao nível mais baixo da água que o rio atinge durante o período de estiagem. Há cerca de um ano, o Madeira havia atingido a marca de 1,44 m, o menor nível registrado em 17 anos. Mas, durante a atual seca, esse nível fez cair para menos de 1,17 m. No início da noite desta segunda-feira, segundo o monitoramento do rio, ele está medindo 1,67 m, de acordo com os dados do Serviço Geológico do Brasil. Apesar do aumento discreto do volume das águas, a seca histórica do Rio Madeira continua a representar um desafio significativo para a região, devido ao fornecimento de energia elétrica na Amazônia e também para todo o país. Edivaldo. Obrigado, Marco. Obrigado pelas informações e informações essas que nos deixam preocupados, né? Eu acho que essa preocupação, Marco, ela é meio que generalizada. Eu estava conversando com meu filho que mora em Manaus, para você ter uma ideia. Também a seca de Manaus, lá eles fazem um frete, por exemplo, quem mexe com mármore, o mármore vem lá de Vitória e tal, depende de balsa e tal, atrasa 15 dias para chegar, do jeito que está o rio. Quando chega tem num frete de R$28 mil, eles pagam uma taxa de seca de R$5 mil. É um absurdo que é isso. Por quê? Porque atrasa, porque está difícil, a navegação está complicada. E o que mais me chama a atenção, Marco, é a gente vivendo uma situação dessa e algumas cidades do Brasil vivendo o terror da chuva, da temporal e muita água, né? Vai entender isso, Marco? Inclusive, o Edivaldo, o nível do Rio Negro, lá em Manaus, também chegou à cota mínima em mais de 100 anos. A cota ficou em torno ali de 14 metros e 60 centímetros, em volta mais ou menos disso. Apesar de ser 14 metros, a efeito de comparação com o nível do Rio Madeira, que é 1,17 m, que foi a menor cota registrada do Madeira, mas tem que guardar as devidas proporções. O Rio Negro é bem maior, né, em comparação com o Rio Madeira. Inclusive os flutuantes de lá estão ficando meio que soterrados ali, né? Porque ali ficou um verdadeiro lamaçal naquele entorno do Rio Negro, onde ficava quando ele estava cheio, né? E devido à seca começou a virar uma região ali bem pantanosa.
e os comerciantes da região começam a calcular os prejuízos por conta desta seca, porque além de não ter a questão dos turistas, também tem a dificuldade de abastecimento ali de alguns bares, né? A questão de locomoção, alguns flutuantes inclusive vivem disso, né? De passeios também de barcos, enfim. Então está causando esse transtorno imenso também lá em Manaus. A exemplo também do Solimões, que também tem aí sofrido uma seca histórica, como também ocorre no Rio Negro. Ok, Marco, muito obrigado.